Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Judeus. 14. A Língua Universal. Para manter toda a humanidade sob seu domínio, após tê-la conquistado, não basta ter rebaixado, abolido as barreiras que separam os homens em nacionalidades distintas e em confissões diversas e tê-la dotado de uma religião humanitária e de uma religião universal. Será bom fazê-la adotar uma língua comum. Do mesmo modo como vimos os trabalhos de aproximação que tendem a fazer desaparecer dos corações os sentimentos patrióticos e dos espíritos os dogmas revelados, assistimos a um poderoso esforço para criar uma língua internacional. E assim, como a seita anticristã conseguiu que numerosos católicos se façam propagadores dos princípios modernos, os quais, segundo os judeus, são as mais seguras garantias do presente e do futuro do judaísmo e as condições mais energicamente vitais para sua expansão e seu mais alto desenvolvimento, assim os inventores do Esperanto ganharam numerosos católicos e entre eles vários muito influentes que se devotam a fazer adotar essa linguagem artificial. Os primeiros ensaios de uma língua universal datam do século XVII. Quase simultaneamente, Dalgarno e o bispo anglicano Wilkins escreveram As Ars Signorum, 1664, outro, o Mercury, 1668. O objetivo desses autores era criar uma língua universal destinada a substituir todos os idiomas da Terra por um outro modo de expressão dos pensamentos humanos. Cada um dos signos em cada vocábulo devia representar um conceito. Depois foram publicados A Langue Universelle, de Letellier, 1852, A Língua Universal, de Sotos Ochando, 1854, O Sol Ressol, de Sudre, 1866, O Chabé, 1886, do engenheiro Maldante, O Espoquil, 1900, do Dr. Nicolau. A partir de 1839, Schipfer e sua Communication Praxe tinha indicado a semelhança de numerosos vocábulos em diversas línguas europeias e de formas morfológicas comuns. De Rudelli publicou em Bordeaux, em 1859, uma gramática com alguns exemplos sob o nome de Panto de Mouglossa. Em 1881, o pastor Schleyer, de Constança, publicou o Volapük, Língua Universal, Wall em lugar de Word, Mundo, a sinal de união, Puk, abreviação de Speak, falar. Imediatamente são publicados jornais, estabelecidos cursos, reunidos congressos, mas logo se percebe que, fácil para a correspondência, o instrumento imperfeito não basta para a comunicação oral. A maioria dos adeptos, desencorajados, acredita ser impossível a solução do problema. Mas o Dr. Liptey, no seu projeto de Lingue Catholique, demonstrou que a língua internacional existia em estado latente e que bastava tirá-la dos dicionários nacionais. Volk e Fuchs, em 1883, e Eichhorn, em 1886, publicaram cada qual um Weltsprache, Steiner, sua passe-língua, 1885, e o judeu Zamenhof, seu Esperanto. Outros fizeram outras tentativas. Todos esses sistemas partem dos mesmos princípios: simplificação exagerada da gramática, que é sucessivamente reduzida a uma vintena de regras, e elaboração de um dicionário a posteriori, quer dizer, encontrado nas línguas nacionais, procurando-se o máximo de internacionalidade em cada palavra. Zamenhof, no Esperanto, através de um sistema de desarticulação dos vocábulos e da atribuição de sentido preciso aos afixos, forneceu o método do manuseio de um vocabulário muito copioso com o mínimo de raízes. Esse progresso contribui para a facilidade da aquisição mnemotécnica. No mês de outubro de 1907, um comitê se reuniu no Colégio da França
Estudou todos os projetos, ouviu os autores dos diversos sistemas e examinou a situação. O Esperanto estava muito desenvolvido graças ao apoio da Sociedade Francesa de Propaganda, presidido por de Beaufort, autor ele também de um projeto, o Adjuvanto, similar à obra de Zamenhof, que ele sacrificou. O Esperanto possui uma literatura copiosa, 1 milhar de traduções de diversas obras, alguns originais. Seus partidários eram em número de 100 a 200 mil. Em 3 congressos, Bolonha, Gênova e Cambridge, provava-se que numerosos indivíduos de nacionalidades diferentes tinham se compreendido falando uma língua artificial, através de centenas de cursos em todo o país, de uma vintena de jornais e revistas. A vitalidade do Esperanto era inegável. Um primeiro congresso internacional dos esperantistas católicos foi realizado em Paris de 30 de março a 3 de abril de 1910, no Instituto Católico de Paris. 18 delegados de diversas nações da Europa e da América estavam presentes, assim como numerosa e entusiasta assistência. Esse congresso não se ocupou do Esperanto enquanto língua, mas o Esperanto foi a única língua utilizada durante as sessões. A principal questão tratada foi a reunião de todos os cristãos num só aprisco sob o único pastor, sucessor de São Pedro, vigário de Jesus Cristo. Ocupou-se também das obras católicas e dos meios de fortificá-las, tornando-as mais internacionais por intermédio da língua comum. Os congressistas tiveram em vista apenas colocar a serviço da fé um novo instrumento de unificação do gênero humano. Possam eles ter êxito. Bons espíritos temem o contrário. Um deles, Charles Vicente, escreveu: em plena Babel moderna, homens sonham fundar uma língua única e universal, como que ligando um povo através dos povos. Um judeu, Zamenhof, é um instigador. Aquele que espera, crê no Esperanto. Seria ele precursor? Quando se declara partícipe desse novo modo de comunicação, é recomendado que se inscreva, assine e comprometa a usar insígnias. Seria isso o prelúdio da marca futura? Os aderentes utilizam papéis, envelopes e selos especiais. Eles prometem traduzir todos os livros clássicos e outros, a fim de que, dizem eles, não mais seja necessário recorrer ao texto original. Isso não facilitará novas falsificações? Assim agiram os fariseus outrora em relação às sagradas escrituras no retorno do cativeiro. Enfim, eles têm a estrela flamejante da franco-maçonaria, e sua divisa é um povo sem pátria. Um outro adversário. Isso seria a língua do humanitarismo sem tradição, o que se encaixa bem no plano de Israel. Coisa digna de atenção. Discutiu-se a instituição de um curso de Esperanto nos nossos liceus, inicialmente facultativo para não chocar ninguém. Os professores do ensino secundário, que se mostravam partidários desse feliz progresso, eram conhecidos como pertencentes à judiaria ou à maçonaria, ou suspeitos de serem de uma ou de outra congregação. Um terceiro. Praticamente não existe dúvida de que o Esperanto seja uma tentativa judaico-maçônica que dissimula os meios empregados pela seita para preparar o nivelamento dos espíritos e das nações. Entre muitos outros indícios que fazem pensar nisso, a estrela maçônica de 5 pontas não é a insígnia preferida dos esperantistas? Charles Vicente concluiu assim o artigo acima. Experimento algum embaraço em me pronunciar. De uma parte, não poderia pôr em dúvida a boa-fé dos esperantistas católicos, e o nome e a autoridade de Monsenhor Baudrillard impedem-me de formular uma opinião definitiva. Mas, infelizmente, após 40 anos de combates nas fileiras católicas, conheço a inacreditável facilidade que elas têm para se abrirem aos desertores e interesseiros do inimigo, sua ingenuidade em ouvir aqueles que tomam como guias do progresso moderno. E é-me impossível censurar a desconfiança daqueles que veem nesse movimento internacional um dos aspectos desse método de destruição que Maurice Talmeyer denomina tão exatamente
de arte subterrânea. 15. A crise religiosa de Israel. Em razão de sua mescla com os diversos povos europeus, o judaísmo sofreu grandes transformações no século XIX. O judeu moderno hoje não guarda mais nada do judeu tradicional, nem o traje, nem a língua, nem os costumes, nem os ritos, nem mesmo os traços da fisionomia. O Univers Israelite, agosto de 1906, página 590, lançou um brado de alerta, não hesitando em confessar que a situação parece desoladora e sem remédio. Tentaremos dar uma ideia disso. 1. O movimento de conversões. No curso do mês de março de 1902, um apelo foi endereçado de Berlim às comunidades judaicas das 5 partes do mundo, com a finalidade de interessar os filhos de Israel na fundação de um escritório de estatística destinado a recolher todas as informações que poderiam ter por objeto o estado demográfico da etnia, as condições da vida material e moral dos diversos agrupamentos, o desenvolvimento ulterior da sua prosperidade. É tal o espírito de solidariedade de que resulta dos elementos esparsos dessa nação dividida e errante, que nos primeiros dias do mês de maio do mesmo ano, uma sociedade de estatística judaica, com sede em Berlim, era fundada, organizada, ligada a uma vasta rede de sucursais criadas ao mesmo tempo em Viena, Lamberg, Odessa, Varsóvia, Tomsk, Filipoli, Berna, Hamburgo e escritórios de correspondentes estabelecidos em Estrasburgo, Posen, Zurique, Vilna, Pinsk, São Petersburgo, Amsterdã, Cincinnati, Nova York. Graças aos numerosos e seguros documentos publicados pela Sexta Seção, Estatística da Vida Religiosa, é possível de agora em diante seguir bem de perto e apreciar no seu justo valor o movimento insólito de conversões que se manifesta há 30 anos em Israel. Segundo os dados oficialmente coletados no Jewish Yearbook de 1905, o número global da população judaica no mundo era, naquela data, de 11.081.000 almas, das quais 8.748.000 na Europa, 1.556.000 na América, 354.000 na África, 342.000 na Ásia e 17.000 na Austrália. Jean Deleroy, o célebre missionário alemão que dedicou sua vida à evangelização dos judeus, chegou, mediante a reunião de uma multidão de preciosos documentos, a fixar em 250.000 o número de judeus convertidos no curso do século XIX. Desse número, 73.000 teriam passado para o protestantismo, 58.000 ao catolicismo, 75.000 à Igreja Ortodoxa e o restante, cerca de 20.000, seriam de confissão desconhecida. Qualquer que seja a importância desses números, eles não bastariam para dimensionar o tamanho da crise atual do judaísmo, nem para deixar pressentir a saída fatal, porque não é somente o total das conversões e dos batismos que se trata de determinar, é antes sua constante progressão, que sozinha pode fielmente traduzir a intensidade desse poderoso movimento de cristianização. Porque é de notar que esse movimento, que data da emancipação dos judeus, que se seguiu à Revolução, muito lento em se estabelecer, foi sempre se ampliando. Parece que Satã, vendo que sua hora se aproxima, se esforça em desviar o movimento que sacode Israel há alguns anos, porque muitas dessas conversões não são devidas a uma convicção religiosa solidamente estabelecida. Elas são mais um cálculo todo humano. Há, no entanto, aquelas que são sinceras. Nós, filhos da Igreja Católica, sabemos pela palavra de São Paulo, acima lembrada, que um dia, enxertada novamente na oliveira pura que é Jesus Cristo, todo Israel reflorescerá. Não viu o século XIX as primícias dessa ressurreição nesses homens incomparáveis que, saídos das fileiras do judaísmo e revestidos do sacerdócio ao preço dos mais duros sacrifícios, encheram a terra com os frutos do seu apostolado? Os batismos. Um livro composto por um judeu
sob o título Baptêmes Israelites ao século XIX, Siècle, e com esta epígrafe, Cum ira et studio, acaba de ser publicado em Berlim. Tem por autor o doutor Santer, reputado por sua elevada inteligência e seu profundo conhecimento de todas as questões religiosas, sociais e filosóficas da Alemanha. Os numerosos batismos de israelitas no século XIX formam, diz Santer, um dos mais tristes capítulos de nossa história. O célebre Schleiermacher, que viveu em Berlim, no próprio centro desse movimento antissemita, declara que o judaísmo está perto da morte. Quase não há mais judeus convictos entre nós. Temos vergonha do próprio nome de judeu. Os jovens israelitas que frequentam as escolas, as universidades, passam-se por cristãos. Quais são as causas dessas deserções lamentáveis? Pergunta Santer. A convicção? Pensais. De nenhum modo. Salvo raras exceções, as causas são o desejo de promoção, o horror à humilhação. Mudar de religião é um comércio vantajoso para o judeu infiel, pois nós não somos alemães, não somos prussianos, se não somos cristãos. Assim, fazei-vos batizar, diz o conselheiro Pous, encarando o batismo menos como ato religioso do que como garantia, na Alemanha, contra a exclusão das funções honoríficas ou governamentais. Santer fala em seguida das convicções dogmáticas exigidas do judeu que aspira ao batismo nos meios protestantes. Em geral, o ato de fé é exigido, mas as restrições mentais deixam à vontade a consciência do convertido. Ademais, quantos dentre os dissidentes excluem do seu ensino os artigos de fé que não lhes convêm ou que não se encaixam nas suas opiniões modernistas? Quantos teólogos luteranos fazem concordar os dogmas com o sistema filosófico de Kant e de Hegel? É o racionalismo pleno que não aceita da religião senão aquilo que é admitido pela razão, exclama Santer, e frequentemente são os rabinos convertidos que professam essas doutrinas. Dessa observação, o autor passa à estatística dos batismos administrados no século XIX, principalmente na Prússia, Inglaterra, Rússia e Palestina. Seu levantamento apresenta um total de 200.000, dos quais 69.400 na Rússia, mais de 10.000 na Prússia, de 1880 a 1902, e 565 na Igreja Protestante do Monte Sião, em Jerusalém. É na França, onde os judeus são menos oprimidos do que em outros lugares, nota Santer, que os batismos são em menor número, de onde ele judiciosamente infere que as ameaças, as injustiças, as perspectivas de ganho fazem muito mais batismos do que as convicções sinceras. Os casamentos mistos. Mas o fator mais poderoso na perdição para a religião de Israel é, sem contradita, a proteção que se concede cada vez mais em todos os países aos casamentos mistos. Constitui uma honra para um judeu desposar uma cristã, e mais ainda para uma judia unir-se um cristão de boa nomeada. Os veteranos do rabino não se podem consolar com as sensíveis perdas infligidas ao judaísmo sob esse aspecto. Eles procuram por toda parte um remédio para esse mal que se espalha, sem encontrar outros até agora, além das duas redobradas maldições. Nos casamentos mistos, 3/4 dos filhos passam para o cristianismo, e podemos dizer que o outro quarto quase não conta para o judaísmo. Na França, essas uniões diminuíram, mais após o caso Dreyfus, mas jamais foram muito numerosas, mesmo na aristocracia. A situação é diferente na Áustria, Hungria, Dinamarca e Suécia. Por toda parte é fácil observar uma progressão que cresce rapidamente, sobretudo nos últimos 25 anos. A evangelização dos judeus. O pensamento de converter os judeus à religião de Cristo não é novidade na Igreja Católica. Foi um uso muito antigo em Roma, igualmente adotado na maioria das cidades onde havia um gueto, uma comunidade judaica, obrigar os israelitas a ouvirem cada ano, de preferência no sábado santo, e às vezes semanalmente, após o ofício do Sabat, um sermão sobre a divindade de Jesus. Os padres Leman e Ratisbonne
inauguraram um meio mais prático para fazer penetrar o Evangelho no seio das comunidades judaicas, procedendo à organização de uma sociedade de missionários destinados, sobretudo, à evangelização dos judeus da Palestina. A Congregação das Damas de Sião, fundada pelos irmãos Maria Afonso e Teodoro Ratisboni em 1855, encarregou-se da educação das jovens judias e não tardou em multiplicar seus pensionatos, orfanatos, locais para trabalhos beneficentes, não somente na França e na Palestina, mas também na Inglaterra, Turquia e Líbano. Mas nada iguala o espírito de empreendimento e engenhosa atividade que desenvolvem as igrejas anglicana, presbiteriana e luterana para atraírem os israelitas. Somente na cidade de Londres existem nada menos do que 30 sociedades exclusivamente dedicadas à evangelização dos judeus e recentemente a maioria foi transferida para os bairros pobres, onde se encontra agrupada a população israelita. O protótipo de todas essas associações é a London Society for Promoting Christianity Among the Jesus, fundada em 1808 pelo reverendo Lewis Way. Os Estados Unidos, a partir de 1880, fundaram cerca de 20 dessas sociedades, todas ricamente dotadas. Para 1 milhão de israelitas, repartidos atualmente pelos grandes centros da América do Norte, não se conta com menos de 150 missionários que dispõem de um crédito de mais de 200 mil francos. A Dinamarca também tem seus missionários, assim como a Noruega, a Suíça. A Alemanha possui atualmente 3 sociedades de missão judaica. Na França, os protestantes não mostram um zelo tão grande. É com dificuldade que se menciona a Société Françoise pour Evangelisation d'Israël, fundada em 1888 pelo pastor J. Kruger. Ela só tem um missionário para toda a França, o que não a impede de estar dotada de uma revista. O Dr. Santer conclui que todos esses esforços têm apenas pobres resultados. Gastou-se muito dinheiro para obter um resultado nulo, diz ele, porque todos os milhares de batizados não são atualmente nem bons judeus, nem bons cristãos, e numerosos missionários renunciaram a uma tarefa tão ingrata. Se a Inglaterra, os Estados Unidos e mesmo a Alemanha despendem tantos esforços para arregimentar os judeus para suas igrejas, é de se presumir que o proselitismo cristão não seja o único fator a inspirá-los e que interesses nacionais que podemos adivinhar estão muito gravemente engajados no negócio. Ao interesse nacional, junta-se o interesse privado. Pode-se ler num recente número da Gazette Populaire de Cologne essas linhas atribuídas à pena de um rabino, o Dr. F. Goldman. Em todos os ramos da administração da justiça, nas cátedras das escolas secundárias e das escolas superiores, nas próprias forças armadas, encontra-se um grande número de judeus batizados. É infelizmente coisa universalmente conhecida que em todas essas pretensas conversões ao protestantismo, o batismo é recebido somente com vistas puramente materiais, a saber, para abrir caminho para melhores condições, sem que o convertido traga para a sua nova religião nada além de um sorriso cínico, devido à facilidade com que ele se desembaraçou na antiga. É por essa razão que o número dos judeus que recebem o batismo católico é muito restrito na Alemanha. Ali, como em toda parte, o padre católico tem o costume de examinar muito atentamente os motivos da conversão, e ele rejeita impiedosamente quem quer que pretenda receber o caráter cristão por razões de negócios. A maioria dos judeus que querem ter o nome de cristãos agrega-se à igreja protestante, porque ali a não discussão dos motivos da sua conversão facilita a sua aceitação. O fato de que o convertido deve jurar observar a nova fé que presumivelmente abraça, de nenhuma maneira de natureza a lhe tornar mais difícil a passagem de uma religião para outra. Assim, como para a maioria dos judeus batizados, essa nova fé é apenas uma questão de negócios. Também a recitação do seu símbolo não passa de uma comédia, revoltante e injuriosa para todo crente convicto. O juramento desses judeus convertidos é, numa palavra,
um perjúrio que os conduziria impiedosamente a uma prisão, se em lugar de ser pronunciado na igreja, diante do único juiz eterno, o fosse diante de um tribunal, aqui debaixo, na presença de um juiz terrestre. Ademais, quais podem ser as outras qualidades morais de pessoas que juram pelos motivos que conhecemos? Não é natural que, depois de ter, primeiramente, renegado sua própria religião, depois, enganado cinicamente os representantes de uma outra, olhem com desprezo e desdém tudo aquilo que carrega a marca religiosa? Tão logo lhes é permitido agir livremente na administração, na justiça, nas forças armadas, é inevitável que seus princípios imorais e suas tendências destrutivas da religião exerçam uma influência nefasta numa esfera tanto maior quanto mais altas as funções que ocupem. 2. Reformas no interior do judaísmo. No que concerne aos judeus que guardam a etiqueta judaica, existe um movimento pronunciado de reformas. Esvaziam-se as sinagogas, os rabinos são abandonados. De modo semelhante a esses insetos mal protegidos pela natureza, que se revestem maravilhosamente para se dissimularem com as cores do meio em que vivem, o judeu faz-se ortodoxo com os ortodoxos, protestante com os protestantes, católico com os católicos. Sobretudo, ele se faz incrédulo com os incrédulos. Em toda parte, ele se moderniza, quer dizer, ele se desjudaiza. E para melhor fazê-lo, cuida de rejeitar para longe de si, pisa aos pés todas as longínquas tradições, seus livros sagrados e não somente sua doutrina, mas também sua moral. O apego excessivo e pueril a todos os velhos costumes logo cede lugar a um desprezo não menos exagerado por toda herança do antigo judaísmo. Não é fácil dar a razão adequada, nem mesmo uma razão aproximada, dessa transformação instantânea no sentido da incredulidade. O judeu James Darmesteter reconhece que o judeu, no curso das épocas, jamais deixou de ser o secreto obstinado, o campeão oculto da incredulidade. Ele faria, pois, hoje consigo mesmo, o trabalho que fez o curso dos séculos com os outros. Ainda hoje, existem entre os judeus os ortodoxos irredutíveis, os entusiastas da tradição de Israel, que execram o batizado, fogem de todo contato com o incircunciso. Mesmo nas esferas brilhantes da sociedade moderna, ainda os encontramos, não obstante raros, esses judeus fiéis e zelosos. Mas há muito tempo que não mais se lê a Bíblia na grande maioria das famílias e que não se conhece mais nada da religião judaica. A crença no sobrenatural se desvaneceu. Os dois dogmas essenciais do judaísmo, a unidade de Deus e o messianismo, são interpretados como puros símbolos, e a prática religiosa não mais se enquadra com as novas concepções. Para pôr termo a esses dilaceramentos íntimos, uma assembleia plenária dos rabinos da França foi convocada em Paris em junho de 1906. As discussões foram apaixonadas e a luta entre conservadores e modernistas distinguiu-se por sua aspereza e violência. Os modernistas acreditavam firmemente serem os senhores, ficaram, todavia, em desvantagem. Em 1908 ou 1909, uma assembleia, compreendendo, é verdade, apenas os partidários do judaísmo liberal, reuniu-se em Londres para estudar as causas dessas defecções. Indicou diversas. A primeira e principal é a discordância que existe entre os costumes e as ideias contemporâneas dos ocidentais e o pensamento oriental formado pela legislação mosaica. Ademais, a sinagoga é fria. Os ofícios não apresentam mais interesse. As orações públicas são de outra época. Os homens são separados das mulheres nas cerimônias do culto. A língua hebraica, de que se servem na liturgia, tornou-se incompreensível para a maioria dos assistentes, e o conjunto falta à música. Daí advém que os próprios filhos de pais, que são observadores austeros da lei, procuram alhures uma orientação religiosa e se deixam seduzir pelas teorias racionalistas. Há alguns anos, a judiaria inglesa empreendeu
remediar este estado de coisas e propôs reformas. O serviço divino, que se realizava na manhã de sábado, foi transferido para a tarde, a fim de permitir que toda a comunidade participasse. As cerimônias litúrgicas foram radicalmente transformadas. O inglês substituiu o hebreu. As orações, escolhidas com gosto, foram adaptadas às necessidades atuais. Cantar-se-iam cânticos com acompanhamento de órgãos e formar-se-ia um verdadeiro coral. Haveria sermões. Compor-se-ia um livro de orações para o uso das famílias. Enfim, os cavalheiros poderiam sentar-se ao lado das damas. Essas reformas foram calculadas, como se vê, em cima dos costumes das igrejas anglicanas. Foram admitidas com dificuldade. Muitos judeus gritaram que isso era sacrilégio e expulsaram da sinagoga unida os principais faustores dessa revolução. Esses romperam abertamente com a organização estabelecida e se separaram. O número dos que aderem a ele cresce a cada dia. Transformação semelhante foi tentada na Alemanha, por volta de 1850. Homens como Darmstädter, Munk, Wey, aplicaram sem dar ao judaísmo um feitio liberal, mais conforme ao pensamento moderno. Existe na Alemanha uma judiaria liberal que remonta a 1870. Ela se ocupa principalmente com obras de instrução, funda círculos de juventude e dá às mulheres uma larga parte na vida religiosa. Em 1900, a União Liberal Israelita foi fundada em Paris por Theodor Reinach. A nova comunidade pediu ao consistório que lhe concedesse uma das sinagogas. O pedido foi rejeitado por estimarem os rabinos que as tendências dos reformadores modificariam de alto a baixo a religião tradicional. Diante dessa recusa, os judeus liberais abriram uma sinagoga para eles e enviaram aos seus correligionários de Paris a seguinte circular. Um certo número de israelitas parisienses, firmemente apegados aos princípios fundamentais da religião israelita, mas persuadidos da necessidade de colocar as formas exteriores do culto e os métodos da instrução religiosa em harmonia mais completa com as condições de existência, a ciência e a consciência modernas, conceberam o projeto de se constituírem num grupo no seio da grande comunidade parisiense que se vai reorganizar em cumprimento na lei sobre a separação entre a Igreja e o Estado. Não se trata de provocar uma cisão, um cisma. Tudo o que ambicionamos é poder celebrar nossos ofícios, instruir nossos filhos segundo nossas ideias e pedimos para fazê-lo num dos templos existentes, de maneira a afirmar, por esse laço externo, nossa firme vontade de permanecer em comunhão de pensamento, trabalhos e encargos com o conjunto dos nossos correligionários. Eis os princípios gerais que contamos aplicar na realização da nossa modesta reforma. Primeiro, paralelamente ao Sabbat, instituir um ofício na manhã de domingo para oferecer aos que não estão livres no sábado oportunidade de se instruírem e se edificarem. Segundo, reduzir a duração desse ofício a 1 hora, com a maioria das orações em francês e uma prédica de cada vez. Esta poderá, em alguns dias, e sob controle do comitê diretor da associação, ser confiada a oradores não rabinos, segundo uma velha tradição israelita que merece ser recolocada em lugar de honra. Terceiro, tornar a instrução religiosa mais aprofundada, melhor adaptada aos resultados garantidos pela crítica moderna, que não faz senão realçar a grandeza e a originalidade do progresso religioso do qual nasceu o judaísmo. Quarto, deixar a cada qual plena liberdade para seguir as práticas e cerimônias tradicionais, ficando bem entendido que elas não devem nem eclipsar, nem substituir o essencial da religião, que reside na comunhão do culto coletivo e no ardor da crença moral individual. Numa palavra, buscamos uma obra não de separação e de perturbação, mas de renovação espiritual, que será de natureza, a sendo compreendida, recuperar para o judaísmo
a juventude e o vigor, melhor assegurar seu caráter de doutrina, sempre viva de verdade e de força moral. Conciliar-lhe, enfim, mesmo fora, preciosas simpatias. O espírito, não a letra, verdade e vida, tal é nossa divisa. Se essas ideias, senhor e caro correligionário, são as vossas, nós vos pedimos que nos remeta, desde logo, vossa adesão de princípio ao grupo em formação, que tomará o nome de Associação Israelita Liberal de Paris. O Univers Israelite consagrou a essa associação liberal um longo artigo, cuja passagem principal vai transcrita. Se bem que pessoalmente não sejamos partidários do serviço dominical, porque vemos nisso um encaminhamento em direção à absorção do judaísmo pelo cristianismo e à supressão de uma garantia da liberdade de consciência, parece-nos-ia lamentável que o consistório recusasse ceder aos apelos de uma categoria de pessoas que são israelitas como nós e que nada pedem de contrário à lei religiosa. Um ofício dominical é tão proibido quanto uma conferência, e se trata somente de emprestar uma sala ou uma sinagoga 1 ou 2 horas por semana, a comunidade nada perderia com isso. Esse templo da União Liberal Israelita foi inaugurado em Paris num domingo, 2 de dezembro de 1907. O ofício, novo estilo, foi celebrado pelo rabino Louis G. Levy, fundador da União Liberal. À guisa de sermão, ele desenvolveu seu programa. Os velhos costumes que os hábitos orientais tinham introduzido nos ritos judaicos não combinam mais com as condições da existência moderna europeia. A obrigação ritual de repouso no sábado, quando todo mundo trabalha, e a obrigação de fato de folgar ainda ao domingo, dia feriado para todos que não são judeus, criam para este graves inconvenientes. Assim também a Páscoa judaica, que dura 8 dias, o Yom Kippur, 3 dias, e etc. Existe nisso um tal entrave para os negócios que muitos israelitas se afastam das práticas da religião para conservarem a possibilidade de fazer frente à concorrência. A União Liberal Israelita tem por finalidade remediar esse estado de coisas. Ela fará os ofícios do sábado no domingo, em vez de no sábado. A Páscoa durará apenas 24 horas. As outras festas, igualmente. Curtas visitas à sinagoga substituirão as estações longas e repetidas aos quais os israelitas estavam adstritos no curso dessas festas. Os homens se descobrirão diante do templo, porque é o sinal moderno do respeito. Que querem exatamente os reformistas? Acabamos de ver um mínimo de culto, um mínimo de moral, um mínimo de dogma. Mas as exigências, em semelhante matéria, comportam um ponto de parada? Uma concessão leva a outra, e com a ousadia, que não deixa de cumprir seu papel, os programas modestos do início são bem depressa ultrapassados. Tratava-se inicialmente apenas de fazer desaparecer um mobiliário envelhecido e murcho, de tornar o próprio edifício um pouco mais confortável. Agora, vem-se exigir o sacrifício do repouso hebdomadário e das observâncias do sabá. Depois, a supressão das leis relativas ao jejum, à abstinência, à escolha dos alimentos, enfim, o abandono das práticas da circuncisão. Quanto ao dogma, conserva-se a verdade, a crença na unidade de Deus e na providência, que se encarrega de colocar Israel à frente das nações. Mas as profecias messiânicas devem pôr-se de acordo com a Revolução de 1789 e com a emancipação dos judeus. O Messias é a raça toda que marcha para a conquista dos povos. Porque há de se notar que a maioria dos judeus que fazem uma profissão qualquer de cristianismo consideram-se sempre como pertencendo à etnia judaica e como devendo aproveitar as promessas que lhes são feitas. Para os iniciados, a entrada puramente exterior dos judeus num cristianismo modernizado é o meio de chegarem e de prepararem esse cristianismo sem dogma, essa religião humanitária, essa Jerusalém da nova ordem de que falamos. Eles entram na sociedade cristã para nela serem um fermento de liberalismo. Não obstante,
Mesmo na Europa, existem judeus que perseguem, por outras vias, os destinos de Israel.